Bom dia, irmãos e irmãs. Feliz Natal a todos vocês. Espero que de ontem para hoje vocês tenham tido um tempo bom com seus entes queridos, tenham tido um momento de confraternizar a vida que Deus nos deu e que hoje a gente esteja com sono mesmo, né? Porque ficou até tarde comendo e comemorando. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu também quero agradecer por esse ano, porque hoje também é o último domingo do ano, né? E eu gostaria de agradecer as manifestações de carinho que recebi nas últimas semanas dos irmãos. Me aqueceu muito o coração e eu queria dizer que vocês são uma das principais razões porque estou terminando o ano com o coração cheio de gratidão ao Senhor. Mas também quero agradecer aos irmãos pela inspiração que vocês me deram servindo ao Senhor, estando aqui em comunhão com a igreja, não só servindo aqui na igreja, mas também guardando a sua fé em suas vidas aqui fora da igreja. Gostaria de dizer que eu fui muito abençoado, eu fui sustentado, inclusive, graças à vida de vocês. Estamos num momento muito único, de ter o Natal e o último domingo do ano no mesmo dia. E aqui eu pergunto, será que Natal tem a ver com o fim do ano? Será que Natal tem alguma relação, poderia trazer algo quando a gente pensa no encerramento de um ano? Como isso é raro de acontecer, nem sempre a gente faz essa associação. Mas deixa eu lembrar um fato. O Natal foi quando a história da humanidade foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O Natal foi um fim do ano de uma fase da humanidade e o começo de uma nova fase da humanidade. Cristo é o grande divisor de águas nas nossas vidas. Então, Natal tem tudo a ver com fim de ano. Natal tem tudo a ver quando a gente para tentar encerrar um ciclo e querer começar um novo. Porque Deus encerrou um ciclo na vida de todos nós, iniciou um novo através de Jesus, através da vinda de Jesus. E é por isso mesmo que hoje, aproveitando que a gente está no dia 25 de dezembro, comemorando o Natal, gostaria de trazer o significado do Natal para nos abençoar nessa virada de ano. E a pergunta que eu gostaria de fazer para conduzir essa nossa meditação de hoje: você consegue ter clareza? Você consegue esclarecer o que aconteceu com você em 2022? Geralmente a gente faz uma avaliação do ano muito baseado nas coisas recentes que a gente passou, né? Então quem está triste com o Brasil na Copa vai achar que 2022 fechou mais ou menos, né? Se você teve uma experiência muito boa como eu recentemente, ainda estou terminando aqui o ano com uma sensação boa. E se alguém me perguntasse como é que você está enxergando o final de 2020, não, o ano de 2022, eu vou falar, foi um ano muito bom. Como a gente enxerga muito curto, né? Se a gente fizer um pouquinho mais de esforço, lembrar de como é que foi o começo do ano e a caminhada que a gente fez até agora, acho que muda bastante a maneira como a gente avalia o ano, não é verdade? Que muita coisa aconteceu. Coisas boas e coisas não muito boas. E todas elas, se você vai conseguindo lembrar e trazer à tona, você vai conseguindo começar a fazer um balanço mais equilibrado que é a sua vida. Mas não é fácil, né? Em geral, nossas vidas são marcadas por
coisas que mexeram muito com a gente. E se, por exemplo, você perder um ente querido esse ano, pode ter acontecido muita coisa boa esse ano, mas ainda assim o balanço para você pode ser negativo. E o contrário também, se acontecer uma coisa excepcionalmente boa na sua vida durante o ano, é capaz de você esquecer de algumas mazelas que aconteceu na sua vida. Percebem que quando a gente olha para o ano que se passa, ou na nossa vida, a gente nem sempre consegue fazer uma boa avaliação das coisas. Uma avaliação mais equilibrada, mais correta. A gente não lembra de tudo. A gente muitas vezes não entende ainda o que aconteceu com a gente. E muitas vezes a gente entra no novo ano sem conseguir fazer esse balanço. Sem conseguir entender direito o que aconteceu com a gente e já vai entrando para o próximo ano. O que ainda vai aumentando essa nossa falta de clareza na nossa vida. Os fatos vão se acumulando. Então, o que veio antes você já não consegue lembrar direito, porque já está acontecendo outras coisas. E assim a vida parece que vai atropelando a gente. É por isso que eu tenho a sensação de que todo ano a gente quer começar o ano falando assim, não, esse ano vai ser diferente. Mas geralmente o ano que a gente acaba vivendo é muito parecido com o anterior. Que não deu tempo, ou a gente não teve condição de rever bem realmente o que a gente estava vivendo, talvez consertar aquilo que deveria ter sido consertado, e realmente começar a mudar de vida. Que tarefa difícil, irmãos. Por isso que quando a gente fala em fechar o ano, a gente está fazendo isso também, pensando no ano novo. Alguém que não consegue fazer um balanço do passado, dificilmente vai ter um futuro diferente do que já teve. E é para essa tarefa da gente rever a nossa vida que eu acredito que o Natal pode nos ajudar muito. Porque o Natal foi aquele evento em que Deus viu como a humanidade estava andando e a coisa não estava dando muito certo. Então Ele envia Jesus para que a humanidade comece a viver uma situação diferente e nova e finalmente alcançar seu objetivo de ser resgatado como criação, como humanidade. Que tal a gente viver isso agora, na virada de 2022 para 2023? Que tal a gente hoje aproveitar essa oportunidade e trazer essa esperança de Natal? Meu 2023 pode ser diferente, mas para isso, ao mesmo tempo, eu preciso me permitir reavaliar, rever como é que foi meu 2022. Deixa eu ver aqui. Será que está dando aqui? Então hoje, irmãos, gostaria de, junto com vocês, meditar num texto da Bíblia que fica em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 14. E o tema de hoje é Traga luz a 2022 e também a 2023. Se você tem a Bíblia, eu convido você a abrir João 1, versos 1 a 14. Antes da gente começar a ler esse texto, eu gostaria de pontuar algumas coisas que podem nos ajudar a entender melhor essa palavra. Primeiro ponto é que o Evangelho de João é muito diferente dos demais 3 evangelhos que a gente tem na Bíblia: Mateus, Marcos e Lucas. São 4 evangelhos que contam a história da vida de Jesus. Mateus e Marcos contam bem, e Lucas também, com detalhes, toda aquela história que a gente conhece do Natal, né? Nascimento de Jesus. José, Maria, anjo aparece a Maria,
anuncia que ela vai engravidar, né, pelo Espírito Santo. Então o casal, né, quando Maria engravida, vai para Belém, né, para o censo, e ali Jesus nasce. Todos eles com alguma diferença de riqueza de detalhes, contam a mesma história. Aí você chega em João, não tem nada disso. João não se preocupa muito nesses detalhes do que foi a história, né, do nascimento de Jesus. Mas quando a gente vai lendo João, a gente começa a entender por que ele não se atém tanto nesses detalhes históricos. A gente começa a perceber que João, ele quer falar mais sobre quem era Jesus. Não só as histórias em relação a ele, né, o que aconteceu com ele, mas as histórias que revelam como Jesus era, quem ele na verdade era, o que ele pretendia, o que ele desejava para as nossas vidas. E a gente percebe então que João escreve esse evangelho pensando naquelas pessoas que vão falar, por exemplo, podem até ouvir falar da história do nascimento de Jesus, mas aquilo não significa muito para eles. Porque eles não sabem quem Jesus é. Muitos talvez achem que foi apenas um judeu, uma pessoa comum, que ficou famoso numa certa região. E João quer enfatizar que não era uma pessoa qualquer. E por isso, olha só, João, em seu evangelho, já no começo, ele faz um esforço de trazer luz ao significado do Natal. O que significa realmente a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Então a gente vai entrando no texto de hoje. João capítulo 1, verso 1, começa dizendo o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. João começa apresentando Jesus como palavra. Jesus era a palavra. O que isso significa? Palavra. Na Bíblia, o termo palavra é muito importante. Primeiro, quando João diz no princípio havia palavra, ele remete logo à história da criação do mundo. Quando Deus, através da sua palavra, criou tudo. Haja luz, não é? E houve luz. E assim, Deus foi usando sua palavra para criar tudo que nós vemos hoje. E João está dizendo primeiro que Jesus é o Deus que usou palavra para criar tudo, né? E por isso ele diz, por meio dele, Deus criou todas as coisas. Então, primeiro ele está apresentando Jesus como palavra que criou. Mas, como eu disse, João, quando ele usa o termo palavra, ele está também falando com pessoas que não estão familiarizadas com Jesus. E na maioria essas pessoas eram gregas. A palavra palavra, o termo palavra em grego é logos. E o termo logos tinha uma importância muito grande para os gregos. Para os gregos, logos significava princípio. Aquilo que orienta as coisas. Então, na natureza, logos, eles entendiam que havia uma lógica dentro da natureza, que toda a natureza seguia. Isso era o logos. No ser humano, havia algo que orientava todo o comportamento humano. E isso também era logos. E olha só o que João está dizendo. Jesus é esse logos, que orienta a natureza e orienta o ser humano. Aqui já no começo, ele traz uma luz para nós, olha só. Ele apresenta Jesus como alguém que é o princípio. O
que é o princípio? É tudo naquilo que a gente se baseia para determinar nossas ações, fazer nossas escolhas. É a base para a nossa vida. E não à toa, quando João diz que Jesus é a palavra que criou e que nos orienta, ele diz aqui no final desse trecho: aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz. João está dizendo, Jesus é alguém que traz luz na nossa vida, essa iluminação, essa orientação. Teve um ano na minha vida que foi muito bom. Eu estava fazendo um balanço já, foi alguns anos atrás. Eu estava fazendo um balanço, estava muito satisfeito, que naquele ano eu rendi muito. No trabalho, consegui fechar vários projetos. Na igreja, desenvolvi várias atividades. Com o pastor, estava super feliz. E era um ano que eu falei, poxa, esse é o ano, né? E eu já estava sentindo isso já praticamente na metade do ano, quando eu tive um problema de relacionamento lá na empresa. Não me dei bem, a gente brigou mesmo e a gente ficou brigado. Mas como as coisas estavam correndo, né? Os projetos iam andando, as atividades na igreja iam surgindo, eu fui deixando, eu fui tocando aquilo que eu fui, né, aparecia para resolver. E graças a Deus, Deus me ajudou muito a ter sucesso naquele ano. E conforme foi chegando o final de ano, e eu começando a fazer o balanço, né, do ano, como é que o ano foi, eu fui então me apegando a essas coisas. Nossa, que bom que eu consegui fechar esse projeto. Deus, obrigado porque a igreja conseguiu fazer isso. Obrigado por tudo aquilo que eu consegui fazer. E eu comecei a sentir que eu estava fazendo muito esforço para ficar pensando nessas coisas. Chegava novembro, começava a chegar dezembro, e vira e mexe eu queria assim, não, mas esse ano eu fiz isso. Mas chegou uma hora que eu percebi que eu estava inquieto. Se o ano for tão bom, por que eu estou tão ansioso em querer lembrar das coisas que eu fiz, das coisas que foram boas, né? Por que toda hora eu estou querendo achar alguma razão para eu sentir que meu ano foi bom? Até que chegou um final de ano e eu vi uma mensagem onde eu fui desafiado da seguinte maneira. O pregador fez essa seguinte pergunta, que eu vou fazer para todos nós aqui. Como é que Deus enxerga o seu ano? Uma coisa é o que o ano foi para você. Como o ano foi para Deus? O que você acha? Quando ele me fez essa pergunta, eu comecei eu tive que mudar toda a minha maneira de ver as coisas, né? Peraí, quando Deus olha para o meu ano, que ele é? Quais são os critérios que ele usa para avaliar meu ano? Se eu fosse Deus, o que seria mais importante na minha vida? E quando eu começo a pensar nisso, eu percebi que os meus grandes feitos, né? Grandes entre aspas, foram boas, sim, foram sinais de bênção de Deus, inclusive, mas não eram as coisas mais importantes. Eu lembrei, por exemplo, que os principais mandamentos de Deus é amar a Deus e amar ao próximo. Eu fiquei pensando, será que eu amei a Deus esse ano? E eu percebi que eu quis buscar, quis servi-lo. Será que eu amei ao próximo? Aí a coisa veio à tona. Puxa, peraí, eu tenho um negócio que eu não resolvi esse ano. Que eu achei que não era importante. Porque tinha outras afazeres surgindo na minha vida e eu achei que aquilo merecia prioridade. Eu fui, avancei, resolvi. E agora, quando eu estou olhando para a minha vida do ponto de vista de Deus,
percebi que faltou. E na verdade eu estava fazendo todo o esforço de me convencer de que foi bom, porque no fundo eu sabia que não estava certo. Que no fundo eu tinha uma coisa ainda para resolver. Eu ainda tinha aquilo que eu deveria aprender, me arrepender e crescer. João está nos apresentando uma régua que a gente talvez não use muito para avaliar nosso ano. E essa régua se chama Jesus. Jesus é a palavra, o princípio. E esse princípio, né, a vida dele é que nos traz luz. Quando você pensa em Jesus, como é que foi seu ano? Você conseguiu amar as pessoas como Jesus deseja? Você conseguiu abençoar as vidas das pessoas como Jesus esperou de nós? Você realmente soube dar importância para aquilo que realmente é importante na sua vida, segundo os valores de Jesus? João está nos apresentando nesse desafio de nós darmos luz a 2022, esse princípio que a gente tem que usar. E esse princípio que a gente usa para avaliar 2022 é o que a gente tem que usar para olhar para 2023. Quando eu percebi que meu 2022 estava devendo, quer dizer, quando eu vi que aquele meu ano estava devendo em termos de amor ao próximo, de saber reconstruir relacionamentos, a minha oração foi: Senhor, no próximo ano me ajuda a dar prioridade nisso. Me ajuda a não atropelar essas coisas, dar prioridade para outras coisas e deixar essas coisas de lado. Me ajuda a crescer nessa área. Jesus, quando Ele nos mostra como estamos em 2022, ao mesmo tempo Ele mostra como devemos ser em 2023. Que possamos usar esse princípio para esse ano que se passou e para o próximo ano. Então, traga luz a 2022 e a 2023. E para isso, tenha Jesus como princípio. Você pode avaliar a sua vida de vários pontos de vista. Sucesso profissional, né? Sucesso de relacionamento. E cada avaliação é válida, mas o mais importante é, através de Jesus, nós podemos enxergar claramente como estamos. E aí sim teremos uma régua que pode nos conduzir. Vamos seguindo aqui no texto. A partir do verso 5, a Bíblia diz o seguinte: a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui o apóstolo João, ele começa a contar realmente essa história da vinda de Jesus a este mundo. Então, esse Jesus que era a palavra, né, e que também trazia a luz, ele brilhou na escuridão. Primeiro, João diz que quando Jesus chega nesse mundo, as condições não eram muito favoráveis. Ele chegou no meio como se fosse uma luz no meio da escuridão. E, inclusive, Deus preparou um outro João, que não é o apóstolo, João Batista, para preparar o seu caminho. Ele não era luz, mas para preparar as pessoas. Olha, pessoal, né? O mundo está meio escuro, mas está chegando a luz na nossa vida. E, de fato, chega um momento que essa luz chega ao mundo. E o que acontece? Será que foi recebido com muita alegria? Será que foi reconhecido de imediato?
O apóstolo João diz que veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Jesus, ele não foi reconhecido. As pessoas no começo nem sabiam direito quem ele era, né? Os discípulos acharam que Jesus era um grande mestre. Demoraram até realmente entender que, opa, peraí, isso aqui não é um ser humano normal. Eles começaram a entender, ele diz que é filho de Deus. Puxa, talvez seja verdade, talvez não. Eles tiveram que passar por muitas coisas até crer, não, Jesus é realmente o Filho de Deus. Mas se para os discípulos foi assim, imagina para as outras pessoas. Ouviam o que Jesus ensinava, né? Ficavam sabendo de novos valores que Jesus trazia, mas nem todos reconheciam aquilo como palavra de Deus ou como algo importante para a sua vida. Mas, João diz, mesmo assim, algumas pessoas creram nele e aceitaram Jesus. E para essas pessoas, fez toda a diferença, porque elas ganharam o direito de serem filhos de Deus. João está dizendo aqui que trazer luz na nossa vida não é uma coisa muito normal para nós. Nem fácil, nem normal. Muita gente não gosta, né? Alguns domingos atrás o pastor Takashi falou isso na mensagem também. Se alguém coloca uma luz onde está meio manchado na gente, onde está meio feio, a gente fica com vergonha, a gente quer esconder. Luz nem sempre é uma coisa boa. Às vezes meio escuro é até bom. Não aparece muito. Eu não estou usando essa roupa escura para esconder alguma coisa, tá, irmãos? É o que tinha no guarda-roupa. Mas tem gente que usa roupa para esconder também. E João confirma essa visão. Nem todos nós queremos luz nas nossas vidas. Porque pode ser desagradável, pode ser dolorido. Mas para aqueles que aceitarem ter luz em sua vida, vai fazer toda a diferença. Tem um filme que eu amo muito, que chama A Partida, de 2008. É um filme japonês que ganhou um Oscar em 2009, né? É um filme sobre um homem que tocava numa orquestra, mas perde o emprego. Desesperado, acha um emprego que ele não sabia direito o que é, ele descobre que é um trabalho de preparar defunto para ser colocado no caixão. E no começo, um trabalho ultra desagradável, né? Você parece, puxa, tem que mexer com o corpo, com o defunto, né? Que serviço é esse, né? E ele mesmo tinha problema para aceitar isso. Mas ele vai vendo a beleza daquele trabalho aos poucos. De como no momento da despedida das pessoas, né, ao você tratar bem daquele corpo, cuidar daquele corpo antes da despedida, já ajuda a fazer o luto. Já torna a despedida algo mais bonito e leve para as pessoas. Tem um significado. E ele vai começando a se encontrar nesse trabalho, né? Ele vai se dando bem. A esposa dele também tem um problema com isso, ele vai ter que resolver isso. Mas a coisa vai andando e ele vai gostando do trabalho e vai tendo sucesso. E quando você está assistindo o filme, fala assim, nossa, a vida dele está super bem. Que bom, né? Tomara que termine assim. Até que a gente descobre que nem tudo estava bem na vida dele. Quando ele tinha 6 anos de idade, o pai dele deixou ele e a mãe dele. Sumiu, nunca mais voltou. E aquilo volta como lembrança para ele. Porque até os 6 anos ele tem vaga lembrança de que brincou com o pai, que aquilo foi bom. Mas aquilo também traz um grande ódio, tristeza na vida dele. E olha só, chega então um comunicado nele avisando. O pai dele morreu. E como não só tem ele, né, de parentesco, estão pedindo, será que você pode
receber o corpo, né, para que ele não seja enterrado como indigente. Ele vê aquilo lá e fala assim, não quero. Desde os meus 6 anos de idade a gente não tem mais relação. A gente nunca mais falou, esse cara não é mais meu pai. Não tem mais nada a ver com esse cara. Mas aquilo fica com ele. São décadas sem relacionamento. Realmente é um tempo suficiente para todo mundo achar, não tem mais nada aí, acabou. Mas a história vai mostrando, né, e as pessoas vão também ajudando ele a perceber que ele precisa lidar com isso. E quando ele percebe que, né, até pela pressão das pessoas, até da esposa, que não tem muita escapatória, no final ele acaba decidindo ir lá, receber o corpo do pai. Ele vê lá, a princípio, um corpo de um homem que a princípio parece alguém estranho. E ele vai lá, toca no corpo, e conforme ele vai lidando, estando em contato com aquele corpo, começa a voltar lembranças. De quando eles brincaram no rio junto, cada um pegou uma pedra, eles trocaram essas pedras. E quando ele olha na mão do pai, ele está segurando uma daquelas pedras. O relacionamento para o pai não tinha morrido. Ele pensava no filho. E ele também percebeu. Puxa, meu pai, eu nunca deixei de pensar no meu pai também. Uma cena muito bonita, mas triste, porque só se realizou na morte do pai. O meu incentivo para mim e para você é que a gente não espere morrer para fazer isso. Jesus está nos dando a oportunidade de, através da luz dele, a gente perceber o que realmente é importante para a nossa vida. Essas pedrinhas, né, que a gente guarda e que tem valor para a nossa vida. E Jesus é essa luz que deseja que a gente lide com isso. Poxa, tem uma falta aqui. Olhe para essa falta. Lide com essa falta. Jesus está te dando a oportunidade de talvez tirar um grande peso da sua vida. Ou de promover uma grande cura na sua vida. Ou de você finalmente conseguir sair de um estado e poder passar para um outro. Muitas pessoas podem não querer fazer isso, mas eu garanto para você, se você fizer, você poderá viver uma vida totalmente diferente. Segundo a Bíblia, como um filho de Deus. E como será isso? Primeiro, então, só reforçando, traga a luz a 2022 e a 2023. Procure os sinais de Jesus, os sinais que Jesus vai colocando na sua vida. Aquelas coisas que você percebe, talvez até de forma milagrosa. Puxa, isso aqui era importante, eu estava deixando de lado. Ou, puxa, eu achava que eu não tinha nada, mas olha o que Deus me deu. Aqui eu achava que não tinha esperança nenhuma, mas Deus me deu esperança. Nós permitimos que a luz de Cristo nos ilumine, revela a nós, mas também revela o que Deus faz nas nossas vidas. Revela o que Deus mostra com sua graça e amor, aquilo que Ele pode trabalhar na nossa vida. Os versos finais do trecho de hoje diz o seguinte: estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João explica então o que é ser filho de Deus, porque ele diz, no verso anterior,
que aqueles que creram em Jesus, eles podem se tornar filhos de Deus. E ser filho de Deus, como seria isso? Na nossa realidade natural, né, teve até um Nicodemos que perguntou para Jesus: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Biologicamente é impossível nascer de novo, não é verdade? E é por isso que muitas vezes a gente acha que nossa vida não tem jeito. Que não tem como a gente voltar a ser criança, voltar a ser bebê, refazer aquilo que a gente fez. A nossa vida material, ela vai simplesmente andando. As coisas vão passando, nós vamos envelhecendo. Algumas coisas não tem mais volta, não tem mais retorno. Mas João explica: o nascimento em Deus, ser filho de Deus, não é segundo a ordem natural. Não estão falando de corpo, não estão falando da nossa matéria apenas, mas é resultado do nascimento em Deus. É um nascimento não baseado no nosso esforço. É um nascimento que Deus nos permite ter. João está dizendo aqui que para o ser humano é possível nascer de novo. Não importa a idade que você tenha, não importa o que você passou, mas se você crê em Jesus, você nasce de novo. E assim começa a fazer mais sentido quando João diz que então Jesus, que a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como Filho único do Pai. Jesus mesmo, ele nasceu como ser humano, aqui na nossa realidade, mas mesmo num corpo humano, nós podemos ver a graça e a verdade e a glória de Deus. A presença de Deus na vida do ser humano, primeiro foi mostrado na vida de Jesus. E o que o João está querendo dizer é que aquele que nasce em Deus pode experimentar isso. Pode enxergar isso em sua vida. Se você crê em Jesus, crê que você pode nascer de novo, você pode ver coisas que não viu antes. Tinha uma moça que cresceu na igreja, sempre viveu entendendo que Deus era a coisa mais importante na vida dela. Se tornou estudante, fiel na igreja, se tornou profissional, cristã fiel, conheceu um rapaz, namorou, noivou e casou. Casaram na igreja, com a bênção de todos os irmãos, do pastor da igreja, e constituíram agora uma nova família, um casal. Mas passados 2 anos, as coisas já começaram a desandar entre eles. Era difícil de se entender. E conforme aquela situação ia passando, as palavras começam a ficar ríspidas, e começa a falar coisa que não devia falar, não tem retorno. Depois que você fala, faz um estrago na pessoa e não tem como voltar atrás. Eles não conseguiam parar. Foi afundando, até que ele pediu: não dá mais, vamos separar. E tiveram ajuda, aconselhamento, mas no final o rapaz falou: não, esse negócio não é para mim. Quis o divórcio mesmo, se separaram. Ele sumiu. E ela ficou com essa sensação de que a vida dela acabou. E por muitos meses não quis aparecer na igreja. Falei assim: eu estraguei minha vida. Eu quebrei o matrimônio, que é uma coisa sagrada. Eu acho que minha vida não deu certo.
E ela viveu muitos meses, muito tempo de solidão, né? Convivendo com essa sensação de fracasso, lidando com a dor, com a frustração. Mas, em algum momento, ela começou a pensar como é que podia sair daquela situação, desse sentimento. E estava chegando o culto de Natal. E o pessoal da igreja convidou ela, né? Estava muito tempo sumida. Aparece aí, vai ter um culto especial de Natal. Ela pensou, e disse que uma imagem que veio a ela foi do Jesus bebê, na manjedoura, nascendo para salvar a humanidade. E ela, naquele momento, fez uma oração. Deus, será que eu também consigo nascer de novo? Que nem o bebê? Eu queria ter uma outra vida, uma nova chance, uma nova vida. Ela foi para aquele culto. E naquele culto, o pastor, depois da mensagem, fez esse apelo. Tem alguém aqui que quer crer que em Jesus dá para viver uma nova vida? Que se você confessar, né, a sua situação, os seus pecados, Deus perdoa e ainda pode te dar uma nova chance. Ela, apesar de ter crescido na igreja, apesar de já ter sido batizada na igreja, ela levantou a mão e foi lá orar lá na frente. Jesus, eu quero uma nova vida. Não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Chorou horrores. Mas quando ela saiu da igreja, ela pela primeira vez começou a acreditar. Eu acho que talvez eu consiga viver uma vida diferente daqui para frente. E de fato, ela mudou. Depois disso, ela teve novo relacionamento, mas já com uma pessoa muito diferente de quem conheceu antes. A maneira dela conduzir o relacionamento foi totalmente diferente também. E hoje, ela é marido e os filhos frequentam a igreja. Não importa como é que foi seu 2022. Em Deus, 2023 pode ser diferente. Amém? Não importa o que você fez, o que você reconhece ter feito, Deus pode nos restaurar. Traga luz em 2022 e em 2023. O que João nos diz é: nasça de novo sempre que necessário. Aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. Nascem através de Deus. Você pode nascer através de Deus. Agora, nesse momento. Ou qualquer momento que você julgar necessário. Essa é a esperança de Natal para todos nós. Essa é a luz que Jesus nos traz no Natal e que nos ajuda a iluminar o ano que passou e a iluminar o caminho para o novo ano. Tenha Jesus como princípio para a sua vida. Não se baseie apenas em critérios de estimação que você tem para avaliar como é que está a sua vida ou como é que foi seu ano. Pense em Jesus na hora de avaliar seu ano. Essa é a maneira com que nós, de forma honesta, vamos nos enxergar. Saber onde falhamos, onde devemos crescer, onde devemos nos corrigir ou nos curar. Procure os sinais de Jesus na sua vida, para perceber o que Deus está fazendo na sua vida e o que Deus está revelando que é importante na sua vida. Muitas vezes na correria, a gente perde de vista estas coisas. Mas quando voltamos para Jesus, Ele nos ajuda a enxergar de novo. E terceiro,
agora que a gente consegue nos enxergar, não precisamos nos preocupar dizendo, puxa, minha vida não tem jeito. Leve tudo isso para Deus, porque em Jesus nós podemos nascer de novo. Ah, pastor, mas olha, o senhor não sabe o que eu fiz esse ano, nem tenho coragem de dizer. Não precisa me dizer nada. Diz para Deus, fala, Deus, me ajuda, me salva, que a Bíblia diz que Deus é um Deus que vai te salvar. Ele pode te ajudar a mudar, Ele pode te ajudar a carregar o peso, mas você ter um novo ânimo, uma nova visão, uma nova atitude para a sua vida. Que o Natal nos lembre que nós somos falhos sim, mas a grande notícia é que ainda assim podemos viver com esperança. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo ano que passou. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Sucessos, vitórias, conquistas. Senhor Deus, tudo isso de fato é uma dádiva do Senhor. E nós louvamos o Seu nome por cada uma dessas coisas, por cada um dos momentos que nos trouxe alegria, satisfação. E nós queremos reconhecer, Senhor Deus, que é o Senhor, na sua imensa bondade, que o Senhor nos agracia com isso. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, em Jesus, nos ajuda nesse momento também a olhar para a nossa vida com os Teus olhos. Pai, o que nos faltou esse ano? Em qual momento, Senhor Deus, nós deixamos de lado aquilo que realmente importava? Senhor Deus, em quais ocasiões nós deixamos de cuidar daquilo que é realmente importante da nossa vida? Ajuda-nos, Senhor Deus, através dos Teus olhos, saber aquilo que ainda nós precisamos de ajuda do Senhor. Revela a cada um de nós. Senhor Deus, revela também aquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Aquelas áreas onde o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Senhor Deus, que possamos, nos ajude, Senhor Deus, a dar espaço para essa luz penetrar na nossa vida e revelar estas coisas. E, Senhor Deus, queremos de fato nascer de novo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos novas pessoas em Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a saber onde devemos mudar. Traz luz, Senhor Deus, para sabermos qual caminho devemos seguir. Precisamos do Senhor. E nesse Natal, nesse fim de ano, mais do que nunca nós queremos reconhecer isso. Senhor Deus, precisamos da Tua luz. Queremos trazer a Tua luz para esse ano que passou. E também queremos trazer a Tua luz para esse ano que está se iniciando. Ajuda cada um aqui na sua caminhada e que seja rica e clara a Tua presença na vida de cada um aqui. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.